Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras aí que conquista mais uma vitória fora de casa contra o Bolívar, lá na altitude, galera, 3.600 acima do mar. Verdão conquista uma grande vitória aí, 3-2 o placar, 100% na Libertadores, líder do grupo A, do grupo G, com 9 pontos. Estou trazendo aqui para vocês o linha de passe, falando desse grande jogo do Verdão aí, dessa grande vitória que não é fácil. Apenas 3 times já conquistaram uma vitória lá na Bolívia contra o Bolívar, galera. Palmeiras aí é a segunda vitória que conquista lá. Verdão aí 100%. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Voltando com linha de passe, se no primeiro bloco a gente falou sobre uma equipe que na Sul-Americana perdeu as 3, agora a gente fala na Libertadores de uma equipe que ganhou as 3. O Palmeiras tem 9 pontos, está invicto, campanha 100% e com uma vitória maiúscula hoje, porque realmente não é fácil ir lá e vencer o Bolívar. Poucos fizeram isso. Vamos ouvir o Abel para a gente começar a discutir esse Palmeiras que já está classificado, né? Vamos lá. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. E fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. Então, calma. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito. E no primeiro golo que sofremos, há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar. A linha defensiva estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio do segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar. Tudo bem, tem coisas para corrigir, tem coisas para melhorar. Mais Jean, 3-2, vitória sobre o Bolívar. Isso que estava ganhando de 2-0, tomou um empate e ainda teve força para ir lá no segundo tempo e buscar o 3-2. É uma campanha do Palmeiras realmente muito acima do que esperavam aqueles que fizeram esses comentários aí que o Abel falou durante o Paulista. Pois é verdade. Vocês da imprensa, A viu? gente debateu isso aqui segunda-feira. Não é? A A expectativa é a mudança. A gente pode Vai ser falar numa intenso. boa sobre isso aí. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, o Abel tem razão em relação às exaltações das qualidades versus as críticas absurdas e exageradas que o time sofreu. Mas eu já falei, né, há uma semana, vou repetir, relaxa, Abel. Ele precisa relaxar um pouco, porque realmente deve estar fazendo mal para ele, Ele não inclusive. desfruta, é impressionante. Acho que ou ele passa a ouvir, sabe, quem trabalha com um pouco mais de equilíbrio, sem a coisa tão emocional, ou sem aquela necessidade de repercutir, porque a necessidade de repercutir faz com que, de fato, tanto exageros quanto críticas sejam exageradas. Hoje, mais uma vez, ele merece elogios. E acho que ele merece elogios porque foi muito na estratégia, né? Foi muito nas escolhas que ele fez, com a escalação, né? Inclusive tendo vários desfalques, sem zagueiros, ele acaba enchendo o time de laterais ali. Ele tinha 3 laterais e 2 deles jogando o tempo todo, ou quase o tempo todo, como zagueiros. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás. O Palmeiras jogou todo em 30 metros, em boa parte do jogo, o Palmeiras atuava em 30 metros. Por quê? Porque se você joga nos 30 metros, você corre menos. Então o Palmeiras jogou realmente, o próprio gol mostra isso. E aí o Palmeiras deixava para fazer isso daí. O Bolívar, obviamente, ajuda também no momento em que cai nessa armadilha quase do Palmeiras e sobe todo mundo ali e deixa um espaço para o Palmeiras contra-atacar. Ou seja, o Palmeiras não precisava correr o tempo todo. O que o Palmeiras precisava fazer era, na hora que ele conseguisse roubar a bola com aquelas linhas tão baixas, jogando numa metragem pequena do campo,
acelerar. E o Palmeiras acelerou e teve uma noite de Evair do Flaco Lopes. Aí, Opa, esse que tava aguardado. o pessoal do site estava aguardando esse momento. Não, Vai lá, porque já. foi absurdo, assim, Dá pra realmente. você falar quando abrir a câmera? Isso, por Não, favor. não precisa. Vai bem pro Instagram. Eu falei, veja bem, eu falei que ele teve uma noite de Evair. E foi absurdo, realmente, o que fez. O nível de atuação do Flaco Lopes hoje foi um negócio né, da melhor... Para mim, ele disse que não, mas para mim a melhor partida que ele já fez pelo Palmeiras. Certamente. Isso ajudou. E, enfim, o Palmeiras acaba conseguindo uma vitória, inclusive num momento em que parecia muito improvável esta vitória, porque no segundo tempo os caras estavam morrendo, mas morrendo num nível, era tão claro, era evidente. Basta ver os 2 gols. Exato. E o Abel falou de questão de posicionamento, mas também você pode atrelar isso a uma exaustão, né, Jean? Completamente. 2 bolas cansado. pelo alto. A expressão... Bom, primeiro que o Estevão estava no final do primeiro tempo, ele desaba na hora que o juiz apita e começa a vomitar. E depois ele pede para sair no segundo tempo. O Facundo Torres, eu não sei como o Abel demorou tanto para tirá-lo, porque você via que ele estava morrendo. Porque ele estava acreditando naquela assistência que ele deu pro gol terceiro. Pois é, e a assistência de fato não foi muito voluntária, mas funcionou, né? Tem, assim, no momento dos gols, eu até fui olhar qual era a posse do Palmeiras. No primeiro gol, a posse do Palmeiras, no 1-0, 20% de posse. Então é 80-20. No segundo gol, 79-21. E o Matheus Carreira, que do DAT ESPN, me passa uma informação sensacional. Foi a menor posse de bola num jogo da Libertadores desde a chegada do Abel. Que é daqui a pouco a gente vai ver os números, ele é fenomenal na campanha, na fase de grupos. O Palmeiras ainda subiu, foi para 24,7. Então é uma posse baixíssima com um resultado enorme. Porque esse jogo é um jogo é estratégia. O Abel já falou isso uma vez, ele falou assim, o dia que eu, sei lá, for treinar outro time, eu sair do Brasil, eu vou ser um treinador muito melhor do que o que eu cheguei, porque quem joga na América do Sul, e ele está servindo no Brasil, América do Sul, você é testado o tempo todo. Olha aí, com o Abel na fase de grupos, tá? São 6 jogos em cada fase de grupos, são vários anos de Libertadores, tem 27 partidas, 23 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O cara perdeu 2 jogos, cara. Uma dessas derrotas com os reservas contra esse Bolívar. Não era nem reserva, era um time C. Exatamente. Bolívar, Não, o aproveitamento na fase de grupos é de quase 88%. Com 82 a média de gols, olha, acima de 3 por jogo. Porque tem várias goleadas aí nessa... A média é quase 1 por jogo. Então, assim, a campanha é muito boa. A gente pode... Isso que ele falou ali, tem um endereço certo, mas não é pra gente, porque a gente sempre defendeu o trabalho e criticou os afobados, né? Que o ciclo tinha terminado. O fim do ciclo do Abel. O ciclo, né? Tudo tinha terminado. Ele já não quer mais estar ali. Né? E é um processo, né, de um cara que tem o foco, está encontrando o time, ele encontrou um formato. Hoje o time é um time que tem 3 zagueiros, tem uma linha de 4, 2 jogadores pode ser meia, pode ser atacante, e um cara destacado lá na frente. Tanto que ele vem repetindo sistematicamente, mesmo perdendo um ou outro, esse é o time. Então ele encontrou um formato e adaptações que melhoraram o futebol do Felipe Anderson, o Giai passou a jogar aquilo que esperava dele. Então, era aquilo que a gente sempre esperava, acreditava que ele não tinha esgotado. E adaptações no próprio jogo dentro desse esquema, né? Porque hoje, se você olhar, beleza, é o 3-4-2-1, mas a linha dos 4, no jogo de hoje, se juntava aos 3 zagueiros. Em alguns momentos, era 5, e no segundo tempo, quando ele fala... Quem é que vai buscar um terceiro gol com não sei quantos minutos na altitude? Time brasileiro que sobe, a gente passou uma semana aqui reclamando de altitude. Exatamente, E de novo ele muda para corrigir o espaço que estava sendo dado ali pela direita. Pela direita, não, pela esquerda. Direita que defesa do Palmeiras, esquerda do ataque do Bolívar. Ele muda para colocar o Jair ali para segurar e mantém. Bota para dentro, o Felipe Anderson baixando até o final do jogo. Então é isso, dentro do jogo ainda ele buscando soluções. A gente separou, nosso time aqui separou os 2 primeiros gols. Vamos lá. Um lance desde o início, né? Porque às vezes os cortes... Olha a questão estratégica, né? O Palmeiras está abaixo, não subiu marcação, quem estava ali na luta era o Flaco Lopes, mas o resto do time estava atrás.
Para o quê? Você não vai ficar correndo na altitude, dando espaço. Você vai reagir. O bote do Flaco Lopes foi espetacular. O goleiro está adiantado justamente para ser apoio na saída. Sim. E aí vai zaga, vai goleiro, vai todo mundo. Outro erro, outra bola recuperada. Realmente, a noite dele foi maravilhosa. Aí a bola vai para o lado esquerdo, o Facundo e o Estevão faz até quando o passe sai para trás é errado. O chatão aqui eu falei, tinha que ter tocado logo pro Estevão, mas tudo bem, deu tudo certo. Quando eu falo noite de Evair, não é nem por esses lances. Tem um lance no segundo tempo do gol que é anulado e corretamente anulado, que é um negócio impressionante o que ele faz. Assim. Mas é um time que ficou mais baixo do que costuma ficar, sem muito movimento. Quando você coloca a linha de 5 ali e fica no 5-4-1, no 5-3-2, o que acontece? O teu time se movimenta menos, cara. Você não bota os caras para correr. Imagina volante saindo para fazer cobertura, para se matar. Você tem que aí na altitude você tem que sobreviver. Pô, e eles conseguiram sobreviver e sair com uma vitória. Sobreviveram e venceram. Então foi, sim, a estratégia foi ótima. O Bolívar, diferentemente do que o Bolívar que a gente acompanhou na temporada passada, que era um time difícil de jogar, de enfrentar, estava assim também, né? Estava favorecendo o adversário, preciso reconhecer isso, mas a estratégia adotada para o jogo, e a estratégia fundamental é onde vamos marcar, como vamos ficar, qual é o posicionamento, tudo isso é estratégia no jogo. Claro que muita coisa tem que dar certo. A linha que o Jean explicou que baixa, como você vira e fala, como é que eu vou me defender? Não é simplesmente, ficou lá atrás e esperou uma bola. Não é isso, porque parece muito simples para explicar. Como é que esses times jogam? Início de jogo, muito chute de fora da área para testar a goleira e a velocidade da bola. Passou 15, 20 minutos, muita bola levantada. O Abel foi lá na beirada, tirar cruzamento. E quando passava, bem postadinho. Isso é ideia de jogo, isso não é simplesmente se fecha para ver o que dá. E o Flaco? O Flaco sim, mas era o Flaco na pressão. O Flaco na pressão e quando ele roubava a bola, subia. Subia para construir. A pressão dá certo, o Flaco com a bola no pé deu certo, a finalização deu certo, mas é porque tinha uma ideia por ali, não foi simplesmente se fecha porque é o que dá para fazer. É muito interessante porque a altitude lá é pior ainda que as outras que a gente comenta, LDU e lugares e tal. É muito cruel. Essa é aquela que não tem discussão, não, né? Não tem. Lá, inclusive nesta Libertadores, La Paz é a maior altitude existente, né? A última vez que eu vi algo tão muito certo foi uma vitória da seleção do Tite numa eliminatória lá, 2 ou 3-0 também, que tudo precisa dar certo. E você buscar o resultado depois da quase tragédia que foi o início do segundo tempo, o Abel mexe, tira, bloqueia. É verdade. O time do Bolívar se defendendo, depois perde a bola no ataque, correndo para trás, é uma desgraça. Mas você, com a minutagem que tinha ali, mais de 70, se eu não me engano, você correndo para fazer resultado, não simplesmente já tem 6 pontos, isso segurar o empate. Isso tem muito valor. É o que o Jean falou. O Abel, beleza, tá tudo bem, mas será que esse ajuste que falta foi por falta de oxigênio no cérebro ou para correr no segundo tempo? Será que hoje não é dia de entender o tamanho da vitória que você conseguiu? Aí fica aquela coisa também, às vezes, acho que é um pouco do personagem do cobro sempre, independentemente do resultado, que o Abel também carrega, faz parte ali. As pessoas acham que o rendimento, porque é verdade, teu rendimento vai baixando, você vai ficando esgotado. Mas o teu rendimento não é, você não tem, imagina alguém que rende 100%, se é que isso é possível, ao nível do mar. Nunca que vai render começar rendendo 100%. Isso não é um volume que vai reduzindo. Seja a tua partida aqui já é com menos 25% da tua capacidade. Sim. Então você já parte debilitado. Você pode até falar, não estou sentindo, mas você não vai ter a velocidade que você tem, você não vai ter a resistência que você tem, a atenção, porque você dá uma... Pô, Estevão, você vai falar assim com o moleque de 17 anos. Pô, o menino de 17 anos passou mal. Não, ele só vomitou. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. A idade ou a juventude. Tanto que você vê que o Alan que até me surpreendeu entrar. Porque o próprio Palmeiras divulgou o vídeo dele falando, cara, é surreal, eu puxo e o ar não vem, isso nos treinos, né? Antes, ali no reconhecimento, ele falou, você puxa e o ar não vem. Eu não achei que ele fosse entrar, e no fim ele entra ali faltando pouco, faltando 10, 15 minutos, mas essa ideia também de que o mais velho não vai render, não tem nada a ver, né? De acordo com o organismo. E assim, isso também no dia a dia, só para encerrar, às vezes você acha que um jovem tem uma recuperação mais rápida de um cara que tem 30 anos. Pode ser que, fisiologicamente, de 30, você recupere mais rapidamente até do que um garoto. Se você não é
Você não tem uma tabelinha. Você tem que conhecer cada ser para saber como é que cada um funciona. Falam muito, eu lembro uma vez, Flamengo, eu acho que mais alto que aí tem aquele... Alto estádio tinha Potosí também. Alto é onde joga a seleção, 4.100, onde fica o aeroporto. E Potosí também passa, acho que é 4.000 e Potosí, pouquinho. Estão nesta E é difícil planejar, porque chegamos nós 4 lá, não é, porque outro jogo, na preparação, o físico do Jean tá melhor, é quem reage melhor. Fora do contexto de preparação até. O Rogério Vogan ficou Vogan. O Vogan não sentiu? Eu senti a beça. Você sentiu Senti a beça. Entrou com uma coisinha. O Vogan, cara, o Vogan saía e vou pegar o teleférico agora. Falou, Vogan, mais alto ainda, fica aqui embaixo e tal. E passeando e tal, e eu querendo a cama para deitar, entendeu? Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu fiquei de fazer uma perguntinha para você, não foi, Pedro? Né? Nem ele sabe. O Bolívar sentiu altitude? A gente volta já, a gente passa e continua. Até 12h30, fica aí com a gente. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva aí e ative o sininho de notificação para receber todo o conteúdo que eu posto no canal, galera, beleza? Falou e até mais!